Olá, treinando Blusan, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. Na última videoaula, nós tratamos da representação de um sistema fotovoltaico utilizando o diagrama multifilar. Nesse caso aqui, nós tínhamos o diagrama multifilar completo do sistema fotovoltaico. O diagrama multifilar, ele tem uma vantagem. Ele nos dá os detalhes, os cabos que nós vamos utilizar. Ele é muito mais detalhado do que quando nós utilizamos o diagrama unifilar. Nos projetos que nós encaminhamos para as concessionárias, nós vamos encaminhar não esse diagrama multifilar, que nesse caso nós utilizamos, mas por uma questão didática, para que o autorizado, o treinando, tenha condições de entender melhor e de forma mais simples como será o sistema fotovoltaico em si. Mas para as concessionárias nós vamos utilizar um outro tipo de diagrama que lembra um pouco esse, mas não é exatamente igual, que é o diagrama unifilar. Tem algumas particularidades, algumas semelhanças e tem algumas diferenças também. E é importante que o treinando entenda muito bem como funciona o diagrama unifilar, porque é o diagrama que nós vamos utilizar nas solicitações de acessos, nos nossos projetos que enviaremos para a concessionária. Então vamos ao diagrama unifilar. Inclusive esse diagrama unifilar, ele pode ser utilizado como um modelo para praticamente quase todos os sistemas fotovoltaicos que o treinando irá projetar. Por quê? Porque esse é um modelo que nós utilizamos já há algum tempo e ele é muito bem aceito. Primeiro que ele está dentro das normas, né? Nós temos normas que nós temos que utilizar essas normas para prepararmos o diagrama unifilar. E esse é um modelo que nós utilizamos e não temos nenhum tipo de reprovação das concessionárias do Brasil inteiro. A diferença, às vezes, entre um sistema e outro é você aumentar ou diminuir a quantidade de strings ou aumentar ou diminuir a quantidade de inversores, mas basicamente um sistema fotovoltaico ele vai ter essa configuração aqui. Portanto, fica aqui a dica de utilizar esse tipo de diagrama unifilar para praticamente todos os seus projetos. Então vamos começar aqui. Eu dividi os strings, os arranjos em 1, 2, 3 e 4. Nesse caso, como o projeto, vocês recordam das aulas anteriores, né? O nosso projeto ele é um projeto com 36 módulos fotovoltaicos, né? Nós dividimos em 4 strings iguais, cada um com 9 módulos, né? E está representado aqui no diagrama unifilar. Isso que é importante. Poderia ser diferente, poderia ser de repente 11 módulos aqui e 7 módulos aqui, não tem problema. O que é importante é que você vai definir e vai discriminar do que se trata cada um desses elementos. Então, por exemplo, no caso do primeiro string, eu tenho aqui a parte de geradores fotovoltaicos, nós dividimos aqui. Então eu tenho aqui a representação universal de painel fotovoltaico, que é essa aqui. Só que eu não preciso desenhar todos os painéis fotovoltaicos, ficaria muito mais complicado. Em alguns casos seria praticamente impossível. Então como que nós fazemos? Nós temos essa representação do painel fotovoltaico e dizemos que, olha, esse aqui vezes 9 módulos e damos até o modelo do módulo fotovoltaico, que é um Blusan Module 250 de célula policristalina, 60 células por módulo fotovoltaico. Esse aqui é o string 1. Eu represento aqui, no diagrama unifilar, eu só tenho uma linha aqui, ó, representando, mas não é apenas um cabo. Como que eu posso representar isso? Quando eu coloco esses dois traços aqui. Com esses dois traços, eu represento o seguinte, olha, o que está sendo conectado aqui não é apenas um cabo, e sim 2 cabos, tá ok? Aqui nós temos a representação do fusível, que nós vamos utilizar. Lembra, você se recorda se eu tiver algum problema com o DPS? Nesse caso, eu nem precisaria de fusível, porque esses painéis fotovoltaicos, esses strings, não estão em paralelo. Se eu tiver mais do que 2 strings em paralelo, eu sou obrigado a utilizar os fusíveis para que não ocorra nenhum tipo de corrente reversa. Mas nesse caso, nós estamos utilizando porque, obviamente, eu estou utilizando o DPS aqui. Utilizando o DPS, ele pode entrar em curto
e para que todo o sistema não fique em curto, todo o string não fique em curto, eu tenho um fusível que vai funcionar como um seccionador que vai abrir o meu sistema se ele entrar em curto. Aqui nós temos o DPS, o dispositivo de proteção contra surtos, que nós vamos esmiuçar um pouco mais nas próximas videoaulas. Nós vamos entender como funciona um pouco mais o dispositivo de proteção contra surtos. Grandes surtos, pequenos surtos, anomalias de rede e tudo mais. O que ele vai fazer? Já antecipando, se eu tiver uma tensão maior, por exemplo, em um surto, ele vai simplesmente, nesse caso aqui, digamos uma descarga atmosférica, ele vai simplesmente fazer com que essa corrente, ao invés de danificar o meu inversor e todo o meu sistema, ela virá por aqui, esse DPS irá polarizar, irá jogar para o aterramento essa energia toda que foi jogada que foi lançada no sistema por um raio, por exemplo, tá? Direto ou indireto. Uma descarga direta ou uma descarga indireta. É o dispositivo de proteção contra surtos que tem a função de proteger. Aqui nós estamos em corrente contínua, tá? Não se esqueça que corrente alternada é do inversor para cá. Do inversor para cá nós estamos em corrente contínua. Também está representado nesse string, ó, perceba que ele está subdividido aqui, né? Também está representado nesse string uma seccionadora de corrente contínua. Nós temos que ter uma seccionadora de corrente contínua que vai suprimir o arco elétrico que será gerado. Não se esqueçam que quando eu trabalho com corrente contínua, o arco elétrico formado é muito maior do que em corrente alternada. Portanto, eu posso ter um problema sério aqui. Por isso que nós utilizamos seccionadoras especiais. Ou seja, você não pode colocar qualquer seccionadora que você utiliza para corrente alternada em corrente contínua. Ela tem que ter como extinguir esse arco elétrico dentro da própria seccionadora. Na verdade, é um sistema de labirinto que eles utilizam, uma espécie de labirinto que vai extinguir esse arco. O arco vai formar de qualquer forma, faz parte da física do sistema de corrente contínua. Mas a função da seccionadora seria suprimir internamente na seccionadora esse arco elétrico que certamente se formará. Bom, após a seccionadora, nós continuamos aqui, deixando bem claro, percebam que eu já estou num outro trecho, né, após a seccionadora, e também eu coloquei, olha, que são 2 cabos, não é apenas um, tá? Ou seja, a partir daqui eu chego no inversor. A mesma coisa ocorre com esse segundo string, que também ele é representado aqui por um painel, vezes 9 módulos, né? Do Bluesum módulo 250p60. E a mesma coisa, eu tenho aqui 2 cabos, né? O positivo e o negativo. Eu tenho o fusível, na verdade então não vai ser um fusível apenas, serão 2 fusíveis. Também não será apenas um DPS ou varistor, serão 2 DPS. Continuando aqui, eu tenho a seccionadora 2, aqui eu tinha a seccionadora 1 no string 1, eu tenho a seccionadora 2 no string 2. Depois nós vamos juntar todos esses elementos aqui no string box, como nós vimos na videoaula anterior, no diagrama multifilar. Inclusive nós vamos ver com detalhes como será montado e como será projetado esse string box, ou seja, essa caixa de segurança, onde nós teremos a segurança de todos os equipamentos fotovoltaicos. Após a seccionadora também, são os 2 cabos aqui, que irão até o inversor. Percebam que são 2 entradas nesse inversor aqui. Por quê? Porque esse inversor, o MG5KTL, tem duas MPPT, tem 2 entradas MPPT. Eu utilizei uma entrada para esse string, como nós vimos anteriormente, o string 1, e outra entrada para o string 2. Que é esse string aqui. Bom, a partir do inversor, nós já estamos tratando de corrente alternada e, obviamente, esses elementos vão mudar um pouquinho. Primeiro eu gostaria de chamar a atenção do Treinando Bluesum, que aqui eu tenho uma representação que são 2 fases, tá? Aqui nós já estamos em corrente alternada, não estamos mais em corrente contínua. E percebam, são esses 2 traços aqui, que estão perpendiculares ao cabo, né, a essa reta, a essa linha. E ao redor dessas 2 fases aqui,
eu tenho um outro símbolo. O que significa esse símbolo aqui, esse T? O que significa ele? Significa que eu terei aqui um aterramento também. Então eu tenho, saindo aqui do inversor em corrente alternada, eu tenho duas fases e o aterramento, que é o que nós vimos exatamente nas aulas anteriores. A parte de corrente alternada do inversor, eu saio com fase e fase, se a tensão de fase for 127 volts, ou fase neutro, se a tensão de fase do local onde está sendo instalado o sistema for 220 volts. Nesse caso, a tensão de fase é 127 volts. Como o inversor só trabalha, esse inversor monofásico só trabalha com 220 volts, eu vou ter que utilizar duas fases para conseguir a diferença de potencial de 220 volts. E também eu vou conectar a parte de aterramento, ou seja, saem 3 cabos aqui. Logo depois eu tenho aqui um disjuntor e percebam que eu consigo, com o diagrama unifilar, apesar dele ser mais simples, eu consigo definir todo o meu sistema fotovoltaico. É por isso que para fazer uma solicitação de acesso, eu não preciso necessariamente utilizar o diagrama multifilar. Ao contrário, o que se pede é o diagrama unifilar. Porque, por exemplo, eu estou dizendo que eu tenho um disjuntor aqui, tá certo? Bipolar, aqui as duas fases aqui, e esse disjuntor é de 32 amperes, ou seja, a corrente nominal dele é de 32 amperes. Eu consigo definir no diagrama unifilar não só a quantidade dos equipamentos que eu vou utilizar, mas qual equipamento eu vou utilizar. Então, nesse caso, eu estou utilizando um disjuntor, obviamente corrente alternada, de 32 amperes, que o fabricante já me indica qual é. Não há necessidade de você calcular esse inversor, não. Se você pegar o manual do fabricante, o próprio fabricante vai te dizer, olha, você precisa de um disjuntor de tantos amperes. Nesse caso, nós precisamos de um disjuntor de 32 amperes. Para esse inversor aqui que já foi também definido pelo diagrama unifilar. Então, o inversor 1 é esse inversor aqui, MG5KTL2M. Nós também temos representado aqui um outro DPS, só que agora, perceba que tem a parte de aterramento também, né? Em todos os DPS, está definido aqui. Na verdade, eles são todos aqui potencializados em apenas um aterramento, mas nós temos aqui esse DPS em corrente alternada. Esse DPS ele tem uma função muito importante. Do meu ponto de vista, ele é até mais importante do que esse DPS aqui que nós utilizamos na corrente contínua. Por quê? Porque o raio é um pouco mais difícil de cair em um local. Apesar da quantidade gigantesca de raio que nós temos no Brasil, não é assim tão comum um raio cair numa usina fotovoltaica. Se fosse assim, a situação era um pouco mais complicada com relação aos acidentes com os raios, não é? Mas no caso da corrente alternada, acreditem, esse DPS, esse dispositivo de proteção contra surtos, ou varistor, como o pessoal costumava chamar antigamente, aliás, os eletricistas mais antigos, se você falar DPS, às vezes eles nem sabem o que é. Eles geralmente conhecem como varistor ou como clamper, que é a marca, né? Mais ou menos como nós fazemos com a Gillette, né? Eu comprei uma Gillette. Não, você comprou uma lâmina de barbear, né? A mesma coisa é o DPS. O pessoal costuma falar, eu comprei um clamper. Na verdade, ele está tratando de um DPS, ou um varistor, né? Esses DPS, eles são muito mais úteis, eles trabalham muito mais do que esse para corrente contínua, porque nesse caso nós não tratamos somente dos raios. Digamos que vem um raio pela rede aqui e venha para o sistema. Não, eu tenho oscilações, eu tenho surtos, pequenos, médios, grandes surtos, instabilidades de rede e tudo isso, ou mesmo quando você tem algum tipo de manutenção na rede, quando essa rede por algum motivo ela é desligada e depois ela é ligada novamente, então eu vou ter uma sobretensão e essa sobretensão irá polarizar esse DPS e fará com que todo esse excesso de tensão irá para o terra. Então esse DPS ele trabalha muito mais do que esse aqui de corrente contínua, porque além dos raios que podem cair aqui, ele ainda tem todos os surtos da própria rede. E acreditem, existem muitos e muitos surtos. Então, é fundamental que esse DPS funcione bem e esteja bem dimensionado.
que é o que nós veremos nas aulas um pouco à frente. A mesma coisa, eu tenho aqui a saída do inversor 2. Poderiam ser 3 inversores, 4 inversores, ou poderia ser um inversor 1 de 5 mil, um inversor 2 de 20 mil. Poderia ser, não tem problema nenhum. Basta eu representar isso aqui e deixar bem claro no meu diagrama unifilar qual é o inversor e a quantidade de inversores. É por isso que esse tipo de diagrama ele nunca foi reprovado, porque não tem como a concessionária falar, olha, eu não estou entendendo algo aí, faltou algo. Não falta nada aqui. Tudo que nós temos que representar do sistema fotovoltaico está e bem representado. Muito bem. Toda essa energia irá apenas para um outro trecho que nós temos aqui. Nesse caso, a casa é uma casa em sistema trifásico, né? Os inversores têm que trabalhar em 2 fases, 220 volts nesse caso, mas a casa é em sistema trifásico. Então tudo isso aqui vai para o sistema trifásico, tem aqui as 3 fases, 1 fase, 2 fases, 3 fases. Nós temos aqui isso que parece um L, ao contrário, é um neutro, é a representação de neutro. Ou seja, nós temos as 3 fases e nós temos o neutro. Esse T aqui nós já vimos, que é a proteção, é o aterramento. Então nós temos representado que a partir daqui, os 2 inversores vão enviar energia para 3 fases, um neutro e o aterramento. Após o quadro de distribuição geral, que está definido aqui, ou seja, tudo que eu tenho de elementos aqui vão estar nesse quadro de distribuição geral. Eu tenho aqui um disjuntor ou um fusível de 100 A, tá? Com 3, poderia ser 3 fusíveis, por exemplo, no caso, né, 3 fusíveis de 100 A cada, que está protegendo essa instalação também. E após o fusível, obviamente, eu tenho um medidor bidirecional da concessionária, que vai medir em ambos os sentidos qual é a quantidade de energia injetada na rede e a quantidade de energia que foi enviada para a rede. Dessa forma, nós conseguimos entender um pouquinho mais como funciona o diagrama unifilar. Percebam que é simples, o diagrama unifilar ele deve ser simples. Se o diagrama unifilar estiver muito complexo, é bom você rever, porque às vezes tem alguma coisa errada ou você tem algumas coisas que não há necessidade de você ficar descrevendo ou deixando em ênfase muitas vezes. Da forma como ele está aqui, ele está muito simples e você pode utilizar sim como padrão, porque apesar de simples, ele está bastante completo, passando todas as informações que a concessionária ou o projetista ou quem vai analisar o seu projeto quer saber. Tudo, observando um diagrama unifilar como esse, ele consegue tirar todas as informações que ele precisa para entender como esse sistema fotovoltaico vai funcionar e quais serão as suas proteções, que é a ideia do diagrama unifilar. Portanto, esse diagrama é o diagrama que nós utilizamos para esse projeto e pode ser utilizado pelo Treinando Blusan como uma referência para todos os outros. Até a próxima videoaula.